E tu hoje, o Sidney? Vamos ver, fiz a barba, né? Dei uma ajeitada para ver se fica melhor para vocês. Bom, e agora em diante, gravando, né, nossa aula. Digam só para mim se estão de novo vendo aí a tela, né, de abertura da aula. É isso? Sim. Me vendo pequenininho, que beleza. Bom, e agora em diante, desligando, né, os microfones para a gente poder conversar. Lembrando que vocês podem perguntar, né, pelo chat e vocês também podem abrir aí o microfone de vocês e fazer a pergunta, né, de acordo com a dúvida do que a gente está conversando. Na aula passada, nós começamos a estudar eletrostática, né, como vocês estão vendo aí, revisamos, né, um pouco o conteúdo, nós estamos, né, em mais uma semana depois da paralisação, retomamos, né, o conceito de corpo neutro, né, e corpo eletrizado, conforme vocês estão vendo. Falamos do princípio, né, dos princípios da eletrostática, que são dois, o princípio da atração e repulsão, né, das cargas, e também o princípio da conservação das cargas elétricas. Conversamos também sobre a eletrização por atrito, e depois que a gente terminou a eletrização por atrito, né, falamos dessa série triboelétrica, que a gente está vendo aí no slide, falamos de algumas aplicações, e aí foi o final, né, da nossa aula, que foi gravada e nós passamos, né, lá na plataforma para vocês. Né? Deixa eu abrir aqui agora o meu cursor para a gente poder voltar à nossa conversa sobre eletrização. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos resolver alguns exercícios, né, sobre eletrização por atrito. Né? Bom, algumas dessas questões que a gente vai resolver aqui, ela está no módulo de vocês, ok? Então, depois vocês podem ir acompanhando com o vídeo quais foram as questões que a gente resolveu. As que a gente for resolvendo aqui, que não estiver no módulo de vocês, a gente vai fazer um material, né, em PDF e vai colocar lá na plataforma para vocês baixarem e terem, né, como estudar, tá certo? Então, vamos para a nossa primeira questão. Então, parece que tem uma pessoa querendo entrar e daqui a pouco a gente permite, né, quem tiver atrasado. Então, vamos aqui à questão, né, de número 1. Essa questão de número 1, se não me engano, está no módulo de vocês, né, o módulo de eletrostática, lembrando disso. Então, a questão ela diz o seguinte: a tabela a seguir mostra a série triboelétrica. Então, está aqui a série triboelétrica, que é uma sequência, né, de materiais, né, ordenados, né, de cima para baixo, de maneira que o elemento que está acima, né, tem a tendência de perder elétrons para o que está embaixo. O de cima, ao ser eletrizado como o de baixo, fica eletrizado positivamente e o de baixo fica eletrizado negativamente. Então, segue aqui a questão. Por meio dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material, quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com lã, fica carregado negativamente. Se você olhar aqui, ó, isopor está aqui embaixo, a lã está aqui em cima, o que foi que ele disse? Que o isopor atritado com lã fica eletrizado negativamente. Ele nem precisava dizer isso, bastava olhar na série triboelétrica, que se o isopor está embaixo e a lã está em cima, a lã vai ficar eletrizada positivamente e o isopor eletrizado negativamente. Aí ele continua aqui. O vidro, ao ser atritado com seda, ficará carregado. Ele quer saber se é positivamente ou negativamente e quer saber se há ganho de elétrons, perda de elétrons, ganho de prótons, perda de prótons. Bom, primeiro, o texto que fala de isopor e lã não tem importância nenhuma para a gente, porque ele quer que a gente determine, ó, o sinal do vidro. O vidro, ao ser atritado com seda, ficará carregado positivamente, negativamente? Essa é a pergunta dele. Tá? Então, vejam só. O que é que eu preciso olhar na série triboelétrica? O vidro
e a seda. Esse texto que está aqui, isso é muito comum acontecer no Enem. Eles colocam na questão uma coisa que não tem nada a ver para lhe chamar a atenção e depois é que começa a questão propriamente, né? Então, é o caso, né, dessa questão. Então, olhando na série triboelétrica, olha, eu destaquei aqui o vidro e a seda. Observe que o vidro está acima da seda. Se o vidro está acima da seda, o vidro vai ficar eletrizado positivamente, né? Então, olhando aqui as alternativas, ó, eu tenho A, que é positivamente, B, que é positivamente. A letra C, D e E já estão eliminadas. O que resta saber agora é o seguinte: o vidro vai ficar eletrizado positivamente porque ganhou prótons ou que perdeu elétrons? Eu já disse a vocês o seguinte: não se ganha nem se perde prótons. A alternativa que se fala em ganho de prótons e perda de prótons, ela está errada. Então, a resposta correta é a letra B. Vai ficar eletrizado positivamente, pois fez o quê? Perdeu elétrons. Ao perder elétrons, o corpo que estava neutro vai ficar com mais prótons do que elétrons e vai ficar eletrizado positivamente, ok? Se entenderam, manda o sim aí para mim, para a gente poder continuar, para a gente ir para a segunda questão. Estou ali vendo sim, 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 sim. Se não há nenhuma dúvida, vamos para frente. Se há alguma dúvida, o momento de perguntar é agora, tá? Então, sem contar que, pessoal, quem tiver com vergonha de perguntar, tanto pode usar o chat, né, perguntando aqui, e aí eu leio sua pergunta e respondo, ou então depois manda uma mensagem para mim, né, pelo WhatsApp, e daí a sua, né, faz a sua colocação. Inclusive, depois eu queria que vocês também mandassem para mim uma mensagem no WhatsApp para dizer, né, como é que está sendo, né, essas aulas online, né, se vocês estão conseguindo entender, se estão conseguindo acompanhar, especificamente a minha aula, viu, pessoal? Eu queria que vocês comentassem ou fizessem algum comentário da minha aula. Se estão acompanhando, se estão com dúvida, né? Façam isso aí para a gente poder dar um retorno melhor para vocês, porque vocês merecem e precisam estar estudando. Aproveito para lembrar vocês que vocês precisam entrar, né, nessas aulas pela plataforma, que é a maneira que nós temos de fazer a frequência de vocês. Uma outra maneira que a gente tem de fazer a frequência é aqui no chat, vocês colocando qualquer likezinho aí, sim, né? O positivo, qualquer sinal que vocês colocaram, o Danilo acabou de colocar presente, isso tudo fica registrado e aí depois a gente pode ter a presença. O nosso objetivo não é que vocês assistam a aula gravada. O nosso objetivo é esse contato aqui com vocês, ainda que não seja em sala de aula. Beleza? Então, vamos para frente. Vamos para a questão de número 2, exemplo de número 2, que também deve estar lá no módulo de vocês. Se não tiver, não se preocupe, né? A gente vai disponibilizar para vocês essas questões. Então, vamos lá. A corrente elétrica nos materiais sólidos, líquidos e gasosos depende da existência de grande quantidade de portadores de cargas elétricas livres. Nós já estudamos, né, corrente elétrica, e a gente sabe que corrente elétrica são o quê? Cargas elétricas em movimento ordenado, elétrons livres, né, em movimento ordenado. Para que eu tenha corrente elétrica, eu preciso de um material condutor e eu preciso de diferença de potencial. Então, ele está dizendo aqui, olha, que eu tenho uma corrente elétrica em materiais sólidos, líquidos e gasosos. Tá? Então, segue aqui. Dos materiais apresentados a seguir, aquele que atende a essa condição é... Ou seja, o que é que ele quer que você saiba? A respeito do material, qual que permite o quê? Corrente elétrica. Então, ele quer saber desses materiais aqui, quem é material condutor. Então, vamos lá. A letra A está dizendo que é água pura. Gente, olha, água pura
não é condutor. A água que é condutora é essa nossa água comum, com sais, minerais, né? Aí ela conduz eletricidade muito, né? Água pura, né, que é a água destilada, ela não conduz eletricidade. Então a letra A tá falsa. Sim, deixa eu permitir, não é que quem está atrasado entre. Deixa eu sair aqui um instantinho. Deixa eu ver quem é que está aqui. É Maria Alice, rapaz, a bichinha, ó. Maria Alice, bichinha, estava faltando na aula. Eita, meu Deus. Pronto, mas já está dentro. E agora vamos continuar. Espero que não tenha dado nenhum problema na gravação, né? Vocês estão vendo o slide? Alguém usa a voz aí para mim? Sim. Beleza. Estão me vendo pequenininho também? Sim. Beleza, beleza. Pronto. Então vamos avante, que agora eu acho que deu tudo certo, né? Maria Alice já está dentro. Quem vier de agora em diante, infelizmente, não há condição de assistir aula, né? Bom, deixa eu voltar aqui o meu cursor. Eu estava comentando aqui, né, antes de Maria Alice chegar, que a água pura ela é isolante. E eu estou procurando materiais que possibilitam, né, a corrente elétrica, ou seja, materiais que são condutores. Então vamos para a letra B. A letra B fala do ar atmosférico. Gente, graças a Deus, o ar atmosférico ele é isolante. Senão a gente não ia ter sossego, né? O tempo todo a gente estaria tomando choque, né? Então o ar atmosférico ele é isolante. O diamante puro, ele também é isolante, né? Em qualquer estado. O alumínio sólido, ó, chegou aqui. Chega, me deu uma sensação boa, porque quando ele fala em alumínio, eu lembro o quê? De metal, né? E ele ainda está o quê? Sólido. Então, quando eu falo de alumínio, eu posso estar falando de alumínio, de cobre, de ouro. Os metais são bons condutores de eletricidade. Então, a resposta dessa nossa segunda questão é a letra D. Até porque, olha, na letra A, de novo, ele joga aí com a água pura, né? E a água pura, ela é isolante. Entendido, pessoal? Manda o sim ali para mim no chat, para eu entender que eu posso seguir em frente. Beleza, vários sim. Nenhuma pergunta, vamos para a terceira questão, certo? Vamos para a terceira questão. Terceira questão, meia grandinha, né? Vamos devagarzinho para a gente poder chegar lá. Essa questão também deve estar no módulo de vocês, o módulo de eletrostática. Acompanhe a solução. Considere as afirmativas a seguir. 1, 2 e 3. E aí ele quer saber qual delas está correta, né? Eu vou usar aqui um lapisinho para ir marcando a que está correta para depois a gente chegar à nossa letra aqui, né? Então, a primeira. Um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons. Bom, o que é um corpo não eletrizado? Um corpo não eletrizado é um corpo neutro. E se ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Essa primeira, portanto, ela é verdadeira. Tá? Vamos para 2. Estou na 2 aqui, olha, cursou na 2. Se um corpo não eletrizado perde elétrons, deixa eu ler de uma outra maneira. Se um corpo neutro perde elétrons, dizer que o corpo não é eletrizado é dizer que o corpo é neutro. Então, se um corpo neutro perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado. E se ganha elétrons, negativamente eletrizado. Essa 2 também é verdadeira. Isso porque quando se perde elétrons, passa a ter mais prótons do que elétrons, ou seja, fica eletrizado positivamente. E quando se ganha elétrons, passa a ter mais elétrons do que prótons, de maneira que fica negativamente eletrizado, ok? Então, essa 2 ela é verdadeira. Vamos para 3. Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas. Gente, essa 3 ela é falsa. Isolantes ou dielétricos não são substâncias que não podem ser eletrizadas.
são substâncias que dificultam ou não permitem a condução, né, de corrente elétrica. Ou seja, isolante pode ser eletrizado? Pode, sem problema nenhum. Ele só faz o quê? Dificulta, né, a movimentação de cargas elétricas. Então, a 1 e a 2, ela é correta, a 3, ela é errada. Resposta, letra A. Belezinha? Dá lá de novo sim, para eu saber que vocês entenderam, para a gente poder continuar. Eu acho que essa foi a última questão, né, de eletrização, né, de hoje, obviamente, a gente vai ter na próxima semana, ou mais para frente, uma aula só de resolução de exercícios, inclusive com um sistema diferente. Bom, já está aí na tela a eletrização por contato. Tudo que a gente andou conversando até agora é eletrização por atrito. Vamos para a eletrização por contato. Na própria imagem, vocês estão vendo o cidadão, olha, com uma esfera na mão, aí vai lá, toca uma outra esfera aqui, né? Ele vai aparecer de novo, que tem um sinal positivo, e depois vai lá e toca na outra. E depois, ó, está tendo agora o quê? Repulsão, né? Ou seja, ele está trabalhando, né, com corpos eletrizados. Vamos entender o que é que está acontecendo aí. Primeiro, para eletrizar um corpo neutro por contato, devemos simplesmente encostá-lo em um corpo já eletrizado. Simples assim. Pega um corpo eletrizado, pega um corpo neutro, coloca em contato, fica tudo eletrizado. Lembre-se que é exatamente dessa forma que nós trabalhamos os aparelhos eletrônicos em casa. Por exemplo, se o meu computador descarrega, como é que eu faço para carregá-lo? Eu simplesmente coloco, né, o plug da minha tomada do computador em contato com a tomada da parede e imediatamente começa o processo de eletrização. Se você tocar num fio com eletricidade, o que é que vai acontecer? Você toma o choque. Por quê? Porque você é eletrizado por contato. Nesse caso, não precisa, esfregar. Basta colocar em contato. Então, vamos aprender esse negócio aqui devagarzinho. Como é que é o processo da eletrização por contato? Primeiro, começa com um corpo neutro e um corpo já eletrizado. Se você lembra de como é que foi a eletrização por atrito, na eletrização por atrito começava com 2 corpos neutros. Aí eu chegava lá, esfregava um no outro, né, atritava um no outro, um ficava positivo e o outro ficava negativo, de acordo com a série triboelétrica. Aqui, como é que é o começo? Um corpo neutro e um corpo já eletrizado. Nesse exemplo aqui, o corpo eletrizado está negativo, mas eu poderia colocar um corpo eletrizado positivamente. Isso aqui é o meu exemplo. O que é que eu quero fazer nessa eletrização? Eu quero que no final, olha, A, que é uma esfera neutra, no final fique eletrizada. Então eu preciso arranjar uma forma de entender como é que eu tiro elétrons desse corpo ou coloco elétrons nesse corpo, né? Bom, a princípio você já vê o seguinte, esse corpo aqui ele tem excesso de elétrons. Se ele tem excesso de elétrons, ele está pronto para fazer o quê? Doar elétrons. Então, se eu coloco A e B em contato, olha a setinha aqui, o que é que está indicando? Ele está indicando que elétrons de B vão ser transferidos para A. Por que que B vai, né, permitir essa passagem de elétrons? Porque ele está com excesso de elétrons. E aí, o que é que vai acontecer com A após receber elétrons? Ele vai ficar eletrizado negativamente. E o que é que vai acontecer com B? Também vai continuar eletrizado negativamente. Só que observe que agora ele vai ter o quê? Menos cargas. Se você contar quantos tracinhos eu coloquei aqui representativo, eu coloquei 8. Né? E aí, no final do processo, o que é que aconteceu? 4 para cá, 4 para cá. Eu estou dizendo o seguinte, que elétrons em excesso de B vão ser transferidos para A
E nesse momento que aconteceu o que a gente chama de equilíbrio eletrostático, cessa essas trocas de carga e os dois vão ficar eletrizados com cargas de mesmo sinal. Só que agora eu quero fazer uma outra afirmação. Além de terem cargas de mesmo sinal, preste atenção a esse quadro aqui, ó, eu ainda indiquei aqui, importante. Para condutores idênticos, ou seja, iguais, de mesmo tamanho, de mesmo material, que é o que eu estou representando aqui, ó, A e B, eu estou admitindo que eles sejam idênticos. As cargas finais dos condutores, que eu vou chamar de Q' de A e Q' de B, são iguais, igual à média aritmética das cargas iniciais. Ou seja, quando é que o equilíbrio eletrostático vai se dar na eletrização por contato? Se os corpos forem idênticos, essa é a condição, tá? Eles vão ficar com cargas iguais. E igual a quanto? A média aritmética. Sidney, como é essa história de média aritmética? É exatamente isso que você está pensando aí. Né? Soma 2 valores e divide por 2. Soma 3 valores, divide por 3. Soma 4 valores, divide por 4. Isso aí é que é média aritmética. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu tinha representado 8 cargas em excesso, no final cada um ficou com 4. Porque se eu somar 8 com 0, 8. Dividido por 2, 4. Beleza? Vou fechar a eletrização por contato apenas lembrando o seguinte. Essa igualdade que aqui está sendo falada só é válida se os condutores forem idênticos. Bom, nesse momento a gente pergunta, e se os condutores não forem idênticos? Por enquanto, a gente só tem como trabalhar com condutores idênticos. Só depois, lá para o 4º capítulo, que a gente souber sobre potencial elétrico, é que a gente vai poder trabalhar com condutores que não sejam idênticos, ok? Que aí a gente vai dizer que o equilíbrio eletrostático se dá quando os potenciais elétricos forem iguais. Belezinha? Dúvida, pessoal? Entendido? Bota aí sim, quem entendeu. Se há alguma pergunta, o momento é agora. Estou vendo aqui que não, vou seguir em frente. Ó, vamos à eletrização por indução, que é a terceira forma, né, de eletrização. Então, já vimos a eletrização por atrito, acabamos de ver a eletrização por contato, vamos agora à eletrização por indução. Bom, antes de falarmos da eletrização por indução, eu vou falar desse fenômeno aqui chamado indução eletrostática. Então, eu preciso saber o que é indução eletrostática para poder entender a eletrização por indução. Então, acompanhe. O que é indução eletrostática? A indução eletrostática consiste na separação das cargas elétricas em um condutor quando ocorre uma aproximação de um corpo eletrizado. Vamos entender. Primeiro, eu coloquei aqui, olha, bem claro, a palavra aproximação. Na indução eletrostática não vai haver contato, nem vai haver atrito. É só uma aproximação. E quando você aproximar um corpo eletrizado de um corpo neutro, vai haver no corpo neutro uma separação de cargas. E olha que a palavra separação está entre aspas, né? Então, vamos entender o que é essa separação aí. Provavelmente não é uma separação de verdade, né? Bom, então vamos recapitulando aqui. O corpo que sofre a indução, que é o corpo neutro, é chamado de induzido. E o corpo eletrizado que provoca a indução será chamado de indutor. Então, quem recebe a indução, o corpo neutro, que é chamado de induzido. Quem é que provoca a indução? O corpo eletrizado, que é o indutor. Se o indutor é quem provoca, é ele que manda no processo. Beleza? Bom, vamos entender aqui a indução eletrostática. Bom, tenho aqui o corpo neutro,
Tenho aqui o corpo eletrizado. Nesse caso aqui, eu estou colocando esse corpo eletrizado como sendo eletrizado negativamente. Eu poderia usar ele eletrizado negativamente. Deixa eu ver aqui a pergunta de Vitor. A internet de Daniel caiu e ele está pedindo para aceitar ele na chamada. Bom, diga a ele que aguarde só um instantinho, deixa eu terminar essa indução. Aí eu dou uma saída, né, aqui do slide, que é uma novela, né? A gente colocar. Infelizmente, o processo é esse. Manda ele aguardar um instantinho que eu já boto ele para dentro, certo? Então, voltando aqui. O que eu devo fazer com esses dois corpos? Eu devo aproximar apenas. Quando eu aproximar, o que vai acontecer? Como esse corpo aqui, ó, ele está eletrizado negativamente, ele vai atrair as cargas negativas, as cargas positivas, melhor dizendo, e vai repelir as cargas negativas. E aí, ó, o que vai acontecer? Cargas positivas se aproximam, cargas negativas se afastam. Houve uma separação das cargas. Detalhe importante: esse corpo A nem ganhou elétrons, nem perdeu elétrons. Olha a observação aqui embaixo. Observe que o induzido continua neutro. Ele apenas sofreu indução eletrostática. Entendido a indução eletrostática? Não é eletrização por indução. O que é a indução eletrostática? Aproximo um corpo eletrizado de um corpo neutro. Quando eu aproximar, nesse corpo neutro, que é o induzido, vai haver uma separação das cargas de acordo, né, com o princípio da atração e repulsão das cargas. Deixa eu colocar Vitor aqui para dentro da sala. Instantinho. Marcelo. Daniel. Olá, Marcelo. Cadê o Vitor? Que eu acabei não... Sim, né? Era para adicionar Daniel, não Vitor. Ok. Foi Vitor que falou para adicionar Daniel, né? Beleza, meu filho. Valeu. Vamos voltar aqui para a nossa aula, então. Vamos voltar. De novo, olha, eu preciso que vocês me digam aí o que é que vocês estão vendo na tela. É o slide? Sim. Sim, né? Estão me vendo também pequenininho? Sim. Pronto, então a gente pode começar. Podemos continuar. Bom, eu agora quero estudar a eletrização por indução. O que a gente estava conversando agora foi o que é uma indução eletrostática. Observe que eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar o meu cursor, o corpo A, e está indicando aqui que o induzido ele está o quê? Neutro, né? Então, A está neutro. Eu preciso arranjar uma maneira de retirar elétrons ou colocar elétrons nesse corpo A para que ele fique eletrizado. Então, vamos ver esse novo processo. Eletrização por indução. Para eletrizar um corpo neutro por indução, devemos seguir alguns passos. Volta. Eletrização por atrito. Encostei dois corpos neutros, esfreguei, ficou eletrizado. Pronto. Eletrização por contato. Peguei um corpo eletrizado, peguei um corpo neutro, coloquei em contato, pronto. Ficou eletrizado com carga de mesmo sinal. Na eletrização por indução, veja que ela não é simples, ó. Devemos seguir alguns passos. Vamos ver esses passos quais são. Bom, está aqui na tela o início da conversa. Ó. Um corpo neutro e um corpo já eletrizado. Lembrando que nesse exemplo que eu estou colocando aqui, eu estou colocando o indutor negativo, mas eu poderia colocar um indutor positivo. Quais são os passos? Primeiro passo, já na tela. Aproximar o indutor do induzido. O que é que vai acontecer se eu aproximar o indutor do induzido? Vai acontecer o que a gente chama de indução eletrostática. Olha as cargas de ar, o que é que aconteceu aqui? Elas se separaram. Deixa eu voltar para você prestar atenção de novo. Sem representação de carga, né? Eletrizado negativamente. Aproximei, indução,
cargas positivas são atraídas, cargas negativas são repelidas. A nem recebeu, nem perdeu elétrons. Continua neutro. Não é isso que eu quero. Eu não quero indução eletrostática. Eu quero eletrizar por indução. Então, vamos ao segundo passo. Olha o segundo passo. Ligar o induzido à Terra. Quem é o induzido? O corpo neutro, né? O corpo A. Pessoal, ligação Terra é simplesmente pegar um condutor aqui e tocar em A. Então, peguei aqui, ó, liguei, né, ó, a Terra. Olha só o que aconteceu quando eu liguei a Terra. Ó, esse indutor está ordenando que as cargas negativas se afastem. Por isso que os elétrons vão fazer o quê? Descer pelo fio. Olha a seta aqui, ó, indicando que os elétrons estão descendo pelo fio. No momento que os elétrons descem pelo fio, esse corpo A perdeu elétrons. Ao perder elétrons, ó, veja que ele agora tem mais prótons do que elétrons. Sidney, o que teria acontecido se esse indutor fosse positivo? Ao invés de descer elétrons pelo fio, ia subir elétrons pelo fio. Ao invés de eu ter aqui uma concentração de cargas positivas, eu ia ter uma concentração de cargas negativas. Detalhe importante, o processo não terminou ainda. Por que o processo não terminou? O nosso induzido, ele está ligado à Terra. Se eu afastar esse indutor daqui, o que vai acontecer? Os elétrons que desceram simplesmente vão subir. E esse corpo aqui vai permanecer neutro. Então, o que eu devo fazer? Eu tenho que impedir que esses elétrons que desceram subam. Então, ainda na presença do indutor, o que eu vou ter que fazer? Exatamente isso que vocês estão pensando, ó. Olha o 3. Desfazer a ligação do induzido com a Terra. Ou seja, eu vou cortar esse fio. Cortei. Porque eu cortei, ó, não tem mais como os elétrons subir, não tem mais como os elétrons descer, mas lembre que os elétrons desceram. Esse corpo agora passou a ter mais prótons do que elétrons. Ele agora sim está eletrizado. Tá? E se ele agora está eletrizado, só me resta mais uma coisa a fazer: separar o indutor do induzido. Então, afasto o indutor. Fim do processo de eletrização. Ok? Então, 4 coisas que eu devo fazer. Primeiro, aproximar o indutor do induzido. Depois, liga o induzido à Terra. 3, desfaz a ligação do induzido com a Terra e depois afasta o indutor. Essa sequência aqui, olha, 3, 4, ela não pode ser invertida, não. Tem que ser do jeito que está aqui. Primeiro, desliga o fio terra e depois afasta o indutor. E aí, fim da minha eletrização. E no final da eletrização, o que é que eu tenho? Ao final do processo, o induzido se eletriza com carga de sinal oposto ao do indutor. Se eu usei o indutor negativo, o induzido fica positivo. Se eu usar um indutor positivo, o meu induzido vai ficar negativo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Entendido? Eu vou perguntar entendido para que vocês botem sim, né? Para entendido e não para não entendido. Bom, já tem ali um sim, outro sim, outro sim. Tarará, beleza, sem perguntas. Então vamos avante. Bom, vamos falar agora de eletroscópios. Olha, processos de eletrização são 3 e a gente já sabe como é que é. Depois revisa lá, né, assistindo o vídeo. Lembrando que eu não vou ter pressa em disponibilizar esse vídeo. Quando eu tiver tempo, pode ser que depois da aula eu faça isso, mas pode ser que não. Eletrização por atrito, foi. Eletrização por contato, foi. Eletrização por indução, também já foi. Vamos falar de eletroscópio, não é mais processo de eletrização. O que são eletroscópios? São dispositivos que se destinam a detectar a presença de cargas elétricas em um corpo.
Então, os eletroscópios, eles são usados para eu detectar a presença de cargas elétricas. Ou seja, saber se o corpo está eletrizado ou não. Bom, como é que é a cara do eletroscópio? São dois tipos de eletroscópio. Um é esse bacaninha aqui, ó, que é o pêndulo elétrico, e o outro é esse eletroscópio de folhas. Olha, é uma coisa bastante simples. Olha, uma bolinha de isopor, uma bolinha esférica condutora leve, um fio isolante, né, pendurado num suporte. Né? Ele é um pêndulo, né? Ele está aqui pendurado no suporte. O outro instrumento, olha, uma bolinha esférica, né? Também condutora, uma haste metálica, né? Olha, isso é uma haste metálica, é uma haste condutora, e aqui você tem lâminas de ouro, né? Ou de alumínio. Se eu for formar um eletroscópio, né, artesanal, eu posso usar, por exemplo, uma bolinha de isopor, né, envolvida num papel alumínio, um arame e umas folhinhas de alumínio. Pronto, isso aí vai ser o suficiente, né, para que eu forme, né, um eletroscópio. Veja que o invólucro dele, ó, é um recipiente de vidro, né, que é isolante, e essa rolha aqui, olha, que também é de material isolante. Então, ó, esfera condutora, haste metálica, portanto, condutora, lâmina de ouro ou de alumínio, que também é condutora. Bom, vamos ver como é que eu vou conseguir, com o pêndulo elétrico e com o eletroscópio, detectar a presença de cargas elétricas. Veja que a palavra não é medir, não é medir carga elétrica, é detectar a presença. É só dizer tem ou não tem. Olha só como é simples você descobrir isso. Bom, como é que funciona um pêndulo elétrico? Né? Um pêndulo elétrico vai ser o seguinte, tá aí, ó. Ao aproximar um corpo eletrizado de uma esfera neutra do pêndulo elétrico, ela será atraída por ele. Simplesmente isso. Ó, atraiu, entrou em contato, aí depois os dois ficaram com carga de mesmo sinal, repeliu. Se esse corpo que está aqui sendo aproximado fosse neutro, essa bolinha aqui não sairia do lugar, ela permaneceria, olha, na vertical. Então, se essa bolinha se mexe, isso significa dizer que o corpo está eletrizado. Como é que eu sei que o corpo não está eletrizado? A bolinha fica parada. Simplesmente. Tá? Acho que deu para entender. Bolinha parada, neutro. Bolinha se movimentando, corpo eletrizado. Não importa se ele está eletrizado positivamente ou negativamente, né? O pêndulo não tem essa função de determinar se a carga é positiva ou negativa. Ele só tem a função de dizer se o corpo está ou não eletrizado. Bom, então como é que funciona, né, o eletroscópio? Olha, como é que vai funcionar o eletroscópio? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Está aqui o meu eletroscópio, né? Olha, essa bolinha aqui, ela é metálica, essa haste é metálica, e aqui as lâminas, né, de ouro ou de alumínio, que também é metálica. São duas, ó, tá vendo? Ó? E observe que elas duas, a princípio, elas estão o quê? Fechadas, as perninhas fechadas, né, do eletroscópio. O que é que vai acontecer se eu agora aproximar um corpo eletrizado desse eletroscópio? A gente já sabe que se a gente aproxima um corpo eletrizado de um corpo neutro, vai haver no corpo neutro uma separação das cargas. Nesse caso aqui, olha, como eu estou usando um indutor positivo, as cargas negativas vão vir aqui para cima, as cargas positivas vão vir aqui para baixo. Só que aí preste atenção, detalhe, não são duas lâminas, as duas vão ficar positivas. Carga de mesmo sinal, se repele. O que é que vai acontecer com essas lâminas? Elas vão abrir. Ó, beleza? Então, aproximou as cargas negativas, afastou as positivas. Positivo com positivo se repele, as lâminas se abrem. Então, como é que eu consigo saber se o corpo que eu aproximei do eletroscópio está ou não eletrizado? Eu olho para essas lâminas aqui. Se ela abrir, o corpo está eletrizado. Se ela permanecer fechada, o corpo está neutro. Se ela mexer, corpo eletrizado.
Se ela não se mexer, corpo neutro. Simplesmente. De novo, eletroscópio não serve para medir carga elétrica. Eletroscópio não serve para dizer se a carga é positiva ou negativa. Ela só serve para dizer que o corpo está ou não eletrizado. Ponto final. Obviamente que na prática a gente não consegue ver, né, esses sinais positivo, negativo, né? A gente consegue ver, olha, essa lâmina abriu, está eletrizado. Belezinha? Bom, fechou aqui os eletroscópios. Vamos conversar sobre duas propriedades, não é? Dos condutores. Duas propriedades. Eu estou já no finalzinho, né, do tempo e também já no finalzinho da aula. Qualquer pergunta, né, questiona aqui no chat, ou então, né, liga aí o teu microfone e pergunta. Bom, são duas propriedades. A primeira propriedade já está aqui na tela. Em todo condutor, toda a carga em excesso localiza-se na superfície externa. Bom, essa é uma propriedade. Se eu tenho um corpo que está eletrizado, porque ó, se ele tem excesso de cargas, ele está eletrizado. Onde é que essas cargas estão? Na superfície externa. Não esqueçam disso. Bom, é por isso que toda vez que eu toco um corpo eletrizado, o que é que acontece? Uma descarga elétrica. Eu não preciso tocar lá dentro dele, basta que eu toque na superfície. Olha aqui no braço da pessoa, passando, né, uns elétrons, né? O cidadão que está tocando aqui esse corpo eletrizado está fazendo o papel de fio terra, né? A mesma coisa aqui, ó. Eu pego um corpo eletrizado, toco num corpo neutro, ele imediatamente já fez a transferência de cargas. As cargas em excesso estão na superfície externa. Não esqueça esse detalhe. Bom, aplicação, né, desse princípio. A blindagem eletrostática. Sidney, o que é essa blindagem eletrostática? É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui vocês estão vendo uma bobina de Tesla, aí tem um cidadão dentro de uma gaiola metálica, certo? Que é um condutor. Observe que eu tenho aqui, olha, uma descarga elétrica nessa gaiola. E o cara está ali dentro, muito provavelmente ele é um professor de física, né? Dando um show, né? Fazendo mágicas, né? Com eletricidade, aproveitando-se, né, do seu conhecimento de física, e ali dentro não está sofrendo choque nenhum. Por que aqui dentro ele não está sofrendo choque nenhum? Porque ele está no que a gente chama de blindagem eletrostática. Por quê? Porque as cargas em excesso estão do lado de fora. E ele que está dentro está protegido. Beleza? Olha a outra situação aqui da blindagem eletrostática. Outra bobina de Tesla. Aí o cara aqui, olha, dentro de uma gaiola metálica e tome raio aqui nele, ó. E nada dele tomar choque. Não é impressionante? Para ficar mais impressionante ainda, olha essa outra imagem aqui, ó. Observe que ele aqui está com a mão do lado de fora, ó. Embora ele esteja com o dedinho do lado de fora, a descarga elétrica batendo nele, as cargas não entram na blindagem. Ele está protegido, por isso que a palavra é blindagem eletrostática. Beleza? E uma outra situação, né, de aplicação dessa blindagem eletrostática. Se você não está vendo direito aí a imagem, eu vou interpretar para você. Isso aqui é um avião voando em tempestade, e aí vem uma descarga elétrica e bate no avião. E as pessoas que estão aqui dentro do avião estão devidamente protegidas. Por quê? O avião ele é feito de metal. Se ele é feito de metal, ele é um material condutor. Se ele é um material condutor, quando ele está com excesso de cargas, as cargas estão aonde? Na superfície externa. E se está na superfície externa, quem está dentro está protegido. Deixa eu fazer uma colocação aqui antes da gente seguir para a segunda propriedade. Se você estiver, a questão de prova, viu? Se você estiver num local que esteja acontecendo uma tempestade com muitos raios, onde é que você deve ficar para se proteger? Eu aconselho você, por exemplo, ficar dentro de um automóvel, dentro de um carro, dentro de um ônibus.
Por quê? Porque os carros, né, o ônibus, ele tem uma estrutura o quê? Metálica. Se um raio atingir a um carro, as cargas em excesso vão ficar na superfície externa. E uma vez ficando na superfície externa, você que está dentro do carro está devidamente protegido. Então, nada de ficar, né, ao ar livre, né, exposto num momento de tempestade. Nada de barraca de plástico, barraca de madeira. O local correto é você estar dentro de uma calota metálica, que é uma blindagem eletrostática. Tá? Sidney. João está perguntando ali, diga, é tu, João, que vai falar? É, Jorge. Diga aí, pode falar. O que foi? E se depois da descarga no carro, se eu sair do carro e topar no carro, eu ainda levo choque? Não tem problema, porque vai haver o quê? Vai descarregar, né, essa carga em excesso, porque lembre-se que quando a gente tem um raio, é porque está chovendo. E se está chovendo, a rigidez elétrica do ar, ela baixa. Por isso que você pode ter no ar, né, num dia de tempestade úmido, aí você tem uma descarga elétrica, ok? Então ele descarrega. João Vitor está fazendo aqui uma pergunta, né? A questão da borracha do pneu, né? Seu isolante. Não tem nada a ver essa história da borracha do pneu ser isolante. Onde é que você está? Você está calçado com o pneu? Não. Quem está calçado com o pneu é o carro, né? Então, você está protegido porque está dentro de uma blindagem eletrostática, que é um corpo condutor, e aí as cargas estão pelo lado de fora, na superfície externa. Ok? Beleza? Então, acho que atendi aí a dúvida, né, de Jorge e a dúvida de João Vitor também. Bom, eu vou só terminar aqui a segunda propriedade, né, para a gente terminar a nossa aula, para que vocês fiquem à vontade. A segunda propriedade, ela diz o seguinte: nos condutores, as cargas em excesso distribuem-se em maiores proporções nas pontas. Preste atenção. A gente já sabe que as cargas em excesso estão na superfície externa. E agora uma outra colocação. A maior quantidade, ela vai estar onde? Nas pontas. Bom, surgiu aqui, olha, um condutor esférico. Um condutor esférico, ele não tem pontas. O que é que vai acontecer? As cargas vão estar igualmente distribuídas, uniformemente distribuídas na superfície. Agora, se eu pegar um corpo disforme, com pontas, observe que nessa região pontiaguda, eu vou ter uma maior concentração de cargas. Sidney, por que isso? Isso porque nas pontas eu tenho uma maior densidade superficial elétrica. Vou repetir o nome. Maior densidade superficial elétrica. Sidney, o que é que isso quer dizer? Exatamente isso, que nas pontas eu tenho uma maior concentração de cargas. Observe que na região que não tem ponta, ó, você tem menos cargas. Que posteriormente a gente vai conversar sobre esse E aqui, ó, que é o vetor campo elétrico. Observe que esse vetor campo elétrico aqui, ele é menor do que aqui. Isso porque o campo elétrico nas regiões pontiagudas, ele vai ser o quê? Maior. Isso é uma coisa que a gente vai conversar posteriormente. Por enquanto, o que é que eu quero que você entenda? Que nas pontas eu tenho a maior concentração de cargas, porque eu tenho uma maior densidade superficial elétrica de cargas. Pessoal, uma aplicação, né, desse chamado poder das pontas, né? Nessa imagem vocês estão vendo aqui dois cidadãos, ó, que estão com as mãos levantadas, né? Tem uma bobina de Tesla próximo a eles, jogando um raio, e aí eles estão captando o raio com a ponta das mãos. Ok? Uma outra situação, isso aqui, olha, é o gerador de Van der Graaf, né? Isso aqui é um corpo que está eletrizado. Aqui é uma boneca, mas se fosse uma pessoa, isso aqui também aconteceria. O cabelo da pessoa ia se arrepiar. Por que o cabelo ia se arrepiar? Porque as cargas iriam se concentrar nas pontas dos cabelos.
cargas de mesmo sinal se repelem. Aí, ó, o cabelo fica arrepiado. Uma outra situação, ó. Olha essa imagem aqui, olha. Uma tempestade, né, cheia de relâmpagos, e aí você vê que o raio cai em qualquer lugar. Por que que ele cai em qualquer lugar? Porque não existe, olha, esse outro instrumento que eu tenho aqui em cima desse prédio, que aí está concentrando, né, ó, a descarga elétrica. Alguém poderia me dizer o nome desse instrumento aqui? Para-raio. O para-raio está aqui. Está aqui na tela, né? Para que me serve o para-raio? O para-raio serve para atrair ponta metálica, tá? Uma ponta metálica. Se eu não tiver esse para-raio, onde é que esse raio vai cair? Onde ele achar mais interessante. Ele pode cair numa árvore, na cabeça de uma pessoa, né? Então, ele vai procurar um lugar para ele cair. Se existe, olha, um prédio bem alto, ó, como eu tenho aqui nessa imagem, com um para-raio lá na ponta, é ali que ele vai cair. Obviamente, protegendo, né, toda uma região, né, próximo a ele. Beleza? Então, tá aí os dois princípios, né, dos condutores. Observem, né? Vejam, revejam esse vídeo. E, por hoje, né, nós vamos encerrar, né, nossa aula. Nós vamos encerrar nossa gravação. Deixa eu me despedir de vocês para que vocês possam sair, né, da sala. Tá certo? Bom, pessoal, encerramos aqui mais uma de nossas aulas. Espero que vocês tenham compreendido. No finalzinho, né, já tem aí algum pessoal saindo. Fiquem com Deus e até a próxima semana, que vai ser apenas resolução de exercícios, tá? Vou fazer de uma maneira diferente para a gente resolver exercícios, né? Módulo na mão, né, na próxima aula, para a gente fazer os exercícios. Tchau para todos vocês. Deus abençoe a todos. Estou aqui interrompendo a gravação